Muito obrigada, senadora Ângela Portela, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o senador Sobrinho por ter permutado o tempo comigo. Eu sou a próxima inscrita. É que nós temos uma reunião importante acontecendo nesse momento, um debate que gira em torno da medida provisória dos mais médicos, e eu tenho que estar lá. E fiz questão, senhora presidenta, de vir a essa tribuna hoje para falar acerca de uma nota que foi escrita pela bancada do nosso partido, PCdoB, bancada da Câmara dos Deputados, e que também tem o apoiamento da bancada do Senado, do líder Inácio Arruda, assim como o meu apoiamento. É uma nota que trata a respeito da precarização, das tentativas insistentes de precarização do trabalho no Brasil. E essa nota decorre do debate que vem acontecendo na Câmara de Deputados acerca de um projeto de lei que trata sobre a terceirização da mão de obra, ou seja, do trabalho no Brasil. Hoje deve estar ocorrendo ainda, desde o período da manhã, uma sessão geral no plenário da Câmara dos Deputados, cujo objetivo é exatamente debater o projeto de lei da terceirização. E já há algumas semanas, as centrais sindicais, os sindicatos de trabalhadores do setor privado e do setor público têm estado com frequência em Brasília, na Câmara dos Deputados, principalmente para tratar desse assunto. E eu passo agora, senhora presidenta, senadora Ângela, a ler o que diz a nota assinada pela bancada do PCdoB. Os governos de Lula e Dilma, com apoio do Congresso Nacional, conseguiram trilhar um caminho diferenciado para o enfrentamento dos efeitos da crise internacional de 2008 em nosso país. Lá fora, nas maiores economias, as saídas para a crise estiveram pautadas na diminuição do emprego e dos salários, na terceirização também dos serviços públicos. Aqui, a crise vem sendo superada com redução de impostos, com mais crédito, maiores investimentos e também investimentos em infraestrutura. Medidas que servem para ampliar a competitividade da economia e da empresa nacional e, principalmente, sem cortes dos direitos trabalhistas, mais direitos sociais, combate à pobreza e valorização dos empregos e dos salários. O conteúdo do projeto de terceirização, projeto de lei 4.330 de 2004, não está de acordo com essa direção que vem sendo adotada em nosso país, repito, desde o governo Lula e agora com o governo da presidenta Dilma. A bancada do PCdoB considera que o projeto de terceirização é uma iniciativa pela precarização do trabalho e que não serve ao país. Se é certo que há necessidade de uma nova regulamentação das terceirizações no Brasil, também é certo que esse projeto retira direitos dos trabalhadores, não melhora as condições dos atuais terceirizados, não assegura maior estabilidade jurídica para as empresas, nem garante ganhos de produtividade para a economia nacional. Somos contra o projeto porque o trabalhador terceirizado tem menor garantia do que os demais assalariados. No Tribunal Superior do Trabalho, no TST, um enorme quantitativo de processos envolve a responsabilidade subsidiária da empresa contratante por encargos trabalhistas gerados quando prestadores de serviços não pagam as verbas trabalhistas devidas. O projeto não equaciona esse problema e, inclusive, suprime a exigência de um capital social para a empresa de terceirização condizente com o quantitativo de trabalhadores envolvidos. Somos contra porque, como afirma o Tribunal Superior do Trabalho, em um documento assinado pela maioria de seus ministros, esse projeto vai deslocar para um conjunto de micro e pequenas empresas optantes do Simples, uma imensa massa de empregados hoje vinculados à empresa de maior porte. Como resultado, teremos mais uma injustificada renúncia fiscal para a Previdência Social. Somos contra
porque, além da precarização das condições de trabalho, a terceirização pulveriza a ação sindical, transferindo empregados direitos para a empresa prestadora de serviços, rompe com a identidade da classe dos trabalhadores e desmoraliza e desmobiliza os movimentos pelos direitos trabalhistas. Essa é a nota e segue. O projeto de terceirização está longe de equacionar esse conjunto de problemas. Na realidade, apenas o agravará. Nesses últimos 10 anos, o povo brasileiro pôde conviver e associar o crescimento econômico e a cidadania gerada pela diminuição da miséria, com mais emprego e salários e direito dos trabalhadores, maior capacidade de consumo das famílias. A precarização do trabalho que esse projeto irá promover está na direção contrária dos avanços sociais e econômicos que a sociedade brasileira precisa para construir um projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho, como defende o nosso partido. Por essas razões, a bancada do Partido Comunista do Brasil conclama os demais parlamentares, nesse caso da Câmara, a dizer não a esse projeto e exorta os trabalhadores e as suas entidades a manter a luta contra a sua aprovação. E aí, senhora presidente, a nota ela é mais extensa do que as partes que eu li, portanto, eu solicito, presidenta Ângela Portela, que seja incluído a totalidade da nota nos anais dessa casa, porque nesses minutos que me restam, eu gostaria de falar um pouco a respeito do resultado e do conteúdo das audiências públicas, das audiências que nós realizamos, audiências organizadas pela CPI da espionagem, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos e de Relações Exteriores. A Comissão de Assuntos Econômicos, dirigida de forma muito competente pelo senador Lindbergh, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dirigida pelo senador também competente, da mesma forma, Ricardo Ferraz. Eu me refiro aos debates que travamos no dia de ontem e de hoje com a presidente da Agência Nacional de Petróleo e com a presidente da Petrobras, respectivamente Magda Chambriard e Graça Foster. Ontem debatemos com a ANP e hoje debatemos com a presidente da Petrobras. O teor dos requerimentos aprovados para a realização desses debates era a preocupação que girava em torno da possibilidade dessas interceptações, dessas invasões, ou seja, da espionagem norte-americana, estadunidense, ter atingido diretamente a Petrobras e até que ponto isso poderia influenciar no próximo e importantíssimo leilão de Libra que deverá ocorrer no mês de outubro. Eu aqui quero falar, presidenta Ângela, da impressão com que eu saí depois da realização dessas duas audiências. Creio que todas as informações repassadas, seja pela ANP ou pela Petrobras, dão a nítida, clara impressão de que, por mais que tivesse havido essas interceptações, essas tentativas de espionagens, dificilmente ou quase que impossível com que a totalidade dos dados fossem acessados. Em relação à ANP, porque é diferente de como a empresa publicou, o bloco que vai a leilão é um único bloco. Portanto, não há a possibilidade de acessar dados privilegiados em relação a qual área seria melhor em relação às outras. Não, porque a área é uma área única. Não é? É um bloco único de Libra que irá a leilão. Segundo lugar, todas as informações em relação à área são públicas e disponibilizadas pela ANP, pela Agência Nacional de Petróleo, bastando a quem quiser acessar os dados, se inscrever, cadastrar e pagar as taxas devidas à ANP. Então, essas são as justificativas, porque dificilmente, mesmo que uma invasão na ANP pudesse prejudicar ou comprometer a competição que deverá ocorrer em relação ao leilão. Quanto à Petrobras, a presidenta mostrou com detalhes, presidenta Graça Foster, como se dá a proteção da tecnologia da informação quanto aos dados da Petrobras. São aplicados em torno de 4 bilhões de reais por ano
em segurança da informação. Senador Valdir Raupp, Vossa Excelência estava lá. Então, é um investimento significativo. E um outro componente é que dados também são apresentados por camadas e que a posição da Petrobras em relação ao leilão não está disponibilizada em nenhum desses computadores, ou seja, o conhecimento sobre como a Petrobras se apresentará perante o leilão é da presidenta e da diretoria de exploração e tão somente, o que fez com que tivéssemos a segurança, podemos assim dizer, em relação a concorrência, em relação à imparcialidade de como deverá ocorrer o leilão. Agora, eu só quero registrar, presidente Ângela, que, além dessa questão, foi muito forte o debate acerca do leilão em si, das questões políticas em torno do leilão, questionamentos, e foram importantes, no meu entendimento, importantes para que a gente possa ter a segurança que também, do ponto de vista dos interesses nacionais, esse leilão que deverá ocorrer seja importante. Então, um debate não só que girou em torno da espionagem ocorrida na Petrobras, mas também um debate que girou em torno da questão política sobre o leilão. E, por fim, como fizeram vários parlamentares, tem feito aqui desde ontem, eu também quero cumprimentar a presidenta Dilma pela decisão acertada de não ir aos Estados Unidos nesse momento e que isso sirva como um recado muito forte para o governo americano, que ao lado dos Estados Unidos, no mundo, existem outros países fortes que também prezam pela sua soberania e pela liberdade e integralidade de todos os cidadãos e cidadãs. Muito obrigada, senhora presidenta.